Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos aqui ao canal Olha a Química aí. Bom, se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o professor Thiago Santangelo e eu tô aqui para te ajudar a tirar todas as dúvidas de química. Vem comigo! Bom, pessoal, e o tema desse vídeo é o primeiro exame de qualificação do vestibular UERJ 2024. Essa prova foi realizada no dia 4 de junho de 2023. Vem comigo, que tá muito tranquilo, e a gente vai resolver isso aqui rapidinho. Simbora! Estou apresentando aí para vocês agora a primeira questão do exame de qualificação. Se liga. O ânion superóxido é uma espécie química oxidante que possui 2 átomos de oxigênio e carga -1, sendo capaz de formar compostos binários com metais alcalinos e alcalino-terrosos. Sabendo que o cálcio é um metal alcalino terroso, a fórmula química do superóxido de cálcio corresponde a... Bom, vamos lá. A primeira coisa é a gente escrever aqui a fórmula do ânion superóxido. E ele deu o bizu para a gente lá no início do enunciado. Ele fala que o superóxido é formado por 2 átomos de oxigênio e apresenta carga -1. O que é isso que eu acabei de escrever aqui para vocês? É o ânion... É o ânion superóxido. Mas o comando da questão diz respeito à fórmula química do superóxido de cálcio. E ele ainda diz lá que o cálcio é um metal alcalino terroso. Ou seja, ele diz para a gente que o cálcio, cujo símbolo é Ca, pertence à família 2A da tabela periódica. E vocês sabem que todo metal alcalino terroso terá sempre carga +2. Então vamos embora, vamos escrever a fórmula do superóxido de cálcio. Eu vou pegar o cálcio, vou colocar a carga dele +2, e à direita do cátion eu vou desenhar o ânion superóxido, que é esse camarada aqui, e que tem carga -1. Se liga, você sabe que ao somarmos a carga do cátion e a carga do ânion, o somatório das cargas tem que dar 0. Mas se eu somar +2 com -1, não dá 0. O que a gente faz nesse caso? Faz o x, né? Vai vir o 1 aqui para baixo do cálcio e o 2 aqui para baixo do superóxido. O 1 a gente não representa. E aí, como é que ficou? Ficou 1 cálcio e 2 ânions superóxido. Como cada ânion superóxido tem 2 átomos de oxigênio, a gente vai dobrar isso aí e vai ficar como? CaO4. Essa é a fórmula química do superóxido de cálcio. O gabarito, letra B de bola. Questão bem tranquila que envolvia o conteúdo de funções inorgânicas, mais especificamente, classificação e nomenclatura dos óxidos. Beleza? Vamos avançar e vamos agora para a segunda questão de química do primeiro exame de qualificação do vestibular UERJ 2024. Vem comigo. Está aí na tela para vocês, questão número 35. Dentre os elementos químicos do 5º período da tabela de classificação periódica, sabe-se que apenas o xenônio é encontrado no estado gasoso sob condições ambientes. Isso se explica pela alta estabilidade desse elemento, o que resulta em fracas interações interatômicas. A característica do xenônio que justifica essa estabilidade, qual é? Gente, xenônio é um gás nobre. Família 8A, 0 ou 18 da tabela de classificação periódica. E aí, os gases nobres são átomos ou elementos muito o quê? Estáveis. Por quê? Porque eles já têm o octeto completo de elétrons. A última camada deles já contém 8 elétrons, com exceção do hélio, né? O hélio é o único gás nobre que não tem 8 elétrons na última camada. Mesmo assim, é altamente estável. Então, a opção correta e que justifica essa estabilidade do xenônio é a letra D de dado, ou seja, camada de valência completa.
Alguma dúvida aí sobre camada de valência? Gente, camada de valência é a última camada, né? Sempre que a questão falar em camada de valência, tu já sabe. É a última camada da distribuição eletrônica da espécie química. Tranquilão? Vamos avançar e vamos agora para a terceira questão de química. Está aí para vocês. É a questão número 40. Observe a equação química que representa a hidrólise do carbeto de cálcio. Então está aqui o carbeto de cálcio sofrendo hidrólise, produzindo CaOH2 e C2H2. O nome do composto orgânico obtido nessa reação é... Vem cá, quem é o composto orgânico obtido? O obtido é produzido. Se é produzido, está do lado direito. A gente tem duas substâncias aqui sendo produzidas. O CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, é uma substância inorgânica, é uma base. E o C2H2, que é o composto orgânico. A pergunta do problema é, qual o nome desse composto orgânico? Vamos lá. Para a gente dar o nome, vamos desenhar primeiro. C2H2. Qual é a ideia? A ideia é a gente desenhar a molécula da forma mais simétrica possível, tá? Então, C2H2, eu vou desenhar um H e um carbono de um lado, um carbono e um H do outro lado. Você já sabe que o hidrogênio é monovalente, ou seja, o hidrogênio só forma uma ligação química. Então, já vou botar aqui a ligação do hidrogênio. Pronto. Os dois hidrogênios estão estabilizados. E o carbono, galera? O carbono, ele é tetravalente. Significa que ele sempre irá formar 4 ligações. Repara, cada carbono que eu desenhei já tem uma ligação. Faltam 3. Então, galera, entre esses dois carbonos, a ligação só pode ser do tipo tripla. Tranquilão? Isso aqui é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio, e é formado por uma ligação tripla entre carbonos. Qual é a classe de hidrocarbonetos que eu estou falando? É um alcano? É um alceno? Não, isso aqui é um alcino, e alcino termina em ino. Como é que a gente dá nome para alcino? Não é prefixo mais ino? Então, gente, 2 carbonos na estrutura, prefixo et. E por ser um alcino, vai terminar em ino. O nome é etino. O nome usual desse camarada é acetileno. Perceba que nas opções não tem esse nome, acetileno. Tá legal? As opções são todas formadas por nomenclaturas oficiais. Então a gente vai no etino, e é por isso que o gabarito da questão 40 é letra A. Tudo bem? Nenhuma dúvida, né? Muito tranquilo. Uma questão que envolvia o básico da nomenclatura orgânica. Vamos avançando. Questão 42. Foi a 4ª questão de química do exame de qualificação. Se liga. Em um dispositivo é inserida uma mistura heterogênea de água e óleo. A mistura passa por um processo de separação e, com o auxílio de uma torneira, regula-se a saída do líquido de maior densidade, conforme ilustrado abaixo. Então, aqui eu estou te mostrando um equipamento no qual, pela parte superior, foi inserida uma mistura heterogênea de água e óleo. Existe aqui uma nítida separação de fases. Fiz aqui na cor preta, tá legal? E perceba, quem está em cima? O óleo. E embaixo a água. Por que a água ficou embaixo? Porque a água é uma substância ou um líquido mais denso que o óleo, tá legal? Professor, onde que tem essa torneira aí que eu não estou vendo? A torneira é isso aqui, galera. Tem uma torneirinha aqui, tá? Que a gente pode abrir ou fechar. Tranquilão? Então a torneira está fechada, senão vai vazar tudo, né? Torneira fechada, a gente introduz aqui pela parte superior a mistura heterogênea de água e óleo. Deixa essa mistura em repouso. Vai rolar uma separação de fases, e agora o que eu faço para separar a água do óleo? Eu faço o seguinte, ó, eu pego um recipiente, que pode ser um becker, coloco ele aqui embaixo desse equipamento, e aí eu vou abrir a torneira. Quando eu abrir a torneira, o líquido que está embaixo, que no caso é a água, vai começar a pingar aqui, ó, e vai encher o becker. O que vai acontecer com esse nível aqui?
ou melhor, com essa linha preta que eu tracei, separando a fase orgânica da fase aquosa. À medida que a água vai descendo e a fase constituída pelo óleo se aproxima cada vez mais da torneira, essa linha ela vai descendo, descendo, descendo. Quando ela estiver aqui embaixo, bem pertinho da torneira, a gente vai lá e fecha a torneira. O que vai acontecer? Toda a água que estava dentro daquele equipamento, agora vai estar aqui dentro do becker. Beleza? Então aqui eu vou ter apenas água. E o óleo? O óleo vai ficar totalmente dentro desse equipamento. Esse equipamento é chamado de funil de bromo, ou funil de separação, ou ainda funil de decantação. É por isso que esse processo aqui é chamado de decantação. E o gabarito é letra B de bola. Tranquilão? Questão 42 foi uma questão que falava sobre misturas, no caso uma mistura heterogênea, e sobre um dos métodos mais tradicionais que são empregados quando se deseja separar os componentes desse tipo de mistura. Vamos avançar e vamos agora para a próxima questão da prova. Bora para a penúltima questão da prova, questão de número 43. Se liga. Para aumentar a eficiência energética de uma caldeira industrial, pesquisadores realizaram um teste que verificou a expansão volumétrica de uma amostra de gás ideal em função da temperatura. Observe os resultados no gráfico. Então, no eixo Y, a gente está medindo o volume em litros, e no eixo das abscissas, a temperatura em Kelvin. Admita que o processo de expansão volumétrica ocorre a pressão constante de 8 atmosferas e que a constante universal dos gases ideais é de 0,08 atmosfera vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Então vamos lá. Ele está mandando considerar a constante universal dos gases como 0,08 e não 0,082. Tranquilo? A gente vai ter que trabalhar com esse valor aproximado, sugerido, indicado no enunciado do problema. Ao atingir a temperatura máxima, o número de mols da amostra de gás corresponderá a... E aí, galera? Bom, vocês perceberam que ele dá o bizu aqui, ó, ao atingir a temperatura máxima? Qual é a temperatura máxima olhando para esse gráfico? Temperatura máxima é a temperatura de 600 Kelvin. E nessa temperatura, qual o volume ocupado pelo gás? 1.500 litros. Então, vamos embora. Vamos trabalhar com a equação de Clapeyron, já que nós não estamos na ICNTP. Então, já vou colocar aqui a equação PV igual a nRT. A pergunta do problema foi: calcule o número de mols do gás. Então, eu vou isolar o número de mol nessa equação. Deixa eu melhorar esse N aqui. Vamos calcular agora o número de mol do gás. Vai ficar pressão vezes volume, dividido pela constante universal vezes a temperatura. Bom, a pressão ele fala que é constante, né? A pressão é de 8 atmosferas. O volume é 1.500 litros. O R é 0,08 e a temperatura é 600 Kelvin. Bom, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso simplificar 2 zerinhos com 2 zerinhos e posso simplificar o 8 com 0,08. O 8 é 100 vezes maior do que o 0,08. E aí, simbora. Vamos calcular o N. Vai ficar 100 vezes 15, que dá 1.500, divididos por 1 vezes 6, que dá 6. 1.500 dividido por 6 dá 250 mol, ou 250 mols. Tranquilão, gente? Gabarito, letra D. Tá aí, ó. Questão 43. Primeira questão de cálculo, né, do exame de qualificação.
mas não dá nem para dizer que essa questão era uma questão de nível médio ou difícil. Questão tranquilíssima, envolvendo gases, mais especificamente a equação de Clapeyron. Vamos lá então, vamos para a última questão da prova, hein? Está aí na tela para vocês. Questão 45 foi a 6ª questão de Química do primeiro exame de qualificação do vestibular UERJ 2024. Então vamos lá, vamos cair dentro. Para a produção de uma solução antisséptica à base de iodo, foram empregados 0,02 mol de I2, 0,06 mol de Ki, ou iodeto de potássio, e determinada quantidade de água. A massa total de iodo em gramas presente nessa solução é igual a, se liga, ele quer a massa total de iodo, só que eu misturei duas substâncias que continham iodo, o I2 e o Ki. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui antes de calcular a massa? Descobrir qual é a quantidade total de iodo em mol nessa solução antisséptica. Então, olha só, inicialmente, eu vou considerar apenas a primeira substância, a substância I2. Quando eu olho para essa fórmula, eu devo perceber que em 1 mol de I2, eu tenho o dobro de átomos, ou seja, eu tenho 2 mols de átomos de iodo. Tudo bem? Bom, mas qual foi a quantidade empregada? Não foi 0,02 mol de I2? Então vamos jogar essa informação aqui. 0,02 mol de I2. Isso vai me dar quantos mols de átomos de iodo? O dobro, né, galera? Ou seja, 0,04 mol de átomos de iodo. Isso aqui exclusivamente em relação à substância I2. Agora eu vou raciocinar em função da outra substância, em função da substância Ki, ou iodeto de potássio. Qual era a quantidade? 0,006 mol. Então está aqui, ó. Vamos pensar no sal, no iodeto de potássio. Como em uma unidade de Ki, eu só tenho um átomo de iodo, em 1 mol de Ki, eu terei 1 mol de átomos de iodo. Qual foi a quantidade utilizada na solução? 0,06 mol do sal. Quantos átomos de iodo, portanto, nós teremos aqui? 0,06 mol de átomos de iodo. E como a gente misturou essas duas substâncias, qual vai ser o total de iodo? Vou botar aqui embaixo, ó. Total de iodo vai ser 0,04 mol mais 0,06 mol. Ou seja, nós teremos um total de 0,1 mol. Agora a gente vai lá na tabela periódica e vai pegar a massa do iodo. Vem comigo. Ó, deixa eu representar aqui, ó. Deixa eu indicar o iodo. O iodo está aqui, ó. Massa atômica do iodo, 127. Significa que 1 mol de iodo, 1 mol de iodo tem massa 127 gramas. Como a gente tem na solução antisséptica apenas 0,1 mol, qual vai ser a massa? Multiplica cruzado e isola o M. 12,7 gramas. Tranquilão? Gabarito da questão 45. Letra C de casa. 12,7. Bem tranquila a prova, né? Provinha tranquila.
Das 6 questões de química, apenas as 2 últimas envolviam cálculo, e, na minha opinião, apenas a última questão seria considerada uma questão de nível médio. As demais, todas as questões bem fáceis e bem tranquilas e bem dentro do esperado. Bom, galera, se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa o comentário. Se você ficou ainda com alguma dúvida, coloca aí nos comentários para mim o que vocês acharam, a dúvida de vocês. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado pela moral, pelo carinho. Se você ainda não é inscrito e gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal Olha a Química aí, siga a gente nas redes sociais, isso é muito importante para a evolução do canal. É isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.